Fala aí pessoal, tudo certo? Professor Dalmo Azevedo aqui na área e nesse vídeo quero trazer para você uma informação muito importante para embasar sua preparação e seu planejamento para a segunda fase da OAB, que são as principais peças cobradas aí de direito administrativo no nosso exame, tá? Fica uma observação aqui que eu preciso fazer antes de qualquer coisa. Não utilize esse vídeo como base para estudo efetivo para a segunda fase. Você não pode montar o seu planejamento pensando somente em estudar principais peças. Isso não existe. Tá? Eu quero muito que você entenda que eu quero te mostrar aqui algumas estatísticas importantes que vão até embasar, fundamentar uma revisão, um estudo de reta final, uma análise pré-prova. Agora, por favor, não use isso como razão para montar um planejamento do começo ao fim. É essencial que você passe por todas as peças, entenda o funcionamento, porque eu vou te mostrar as mais cobradas. Eu não estou te mostrando as únicas cobradas. Então, por favor, nós vamos analisar aqui o que foi mais cobrado, mas não quer dizer que não se cobra nenhum outro assunto, tá? Então, vamos aí para a tela falar sobre as principais peças de direito administrativo aí no nosso exame da ordem segunda fase, tá? Já, obviamente, trago esse vídeo bem atualizadinho aí com o nosso exame 2023-1 e eu quero mostrar para você dois tipos de estatística, tá? Eu quero te colocar a estatística dos últimos 10 exames, então para a gente ter ali um recorte recente da forma de cobrança de peças para direito administrativo e depois eu vou te mostrar uma ideia geral, trazendo todas as peças cobradas aí no certame trabalhado pela Fundação Getúlio Vargas. Claro que a época da CESP também a gente tem que considerar, mas nem tanto, porque a Fundação Getúlio Vargas assumiu há muito tempo e já está há muito tempo aí de frente do nosso exame, tá? Se você analisar aqui, ó, desde 2019, lembrando que a gente teve um hiato por conta, né, da pandemia, então a gente ficou ali praticamente três períodos sem fazer o exame da ordem, né? 2 para 3 períodos. Então é bom você notar aqui como que isso está funcionando por conta desse salto temporal que vai acabar acontecendo, tá? Então, lá no nosso 28º exame, nós tivemos uma ação indenizatória. Depois veio uma ação anulatória, uma contestação, ação popular, uma apelação, o agravo de instrumento, um recurso ordinário, mais uma contestação, uma ação civil pública e no último exame nós tivemos outra ação anulatória. Fica uma observação aqui para você. O direito administrativo, ele é uma disciplina que não tem tantas peças quanto, por exemplo, você encontra no civil, no trabalhista. Ele não é um assunto que tem peça pra caramba. Inclusive, a gente acaba pegando meio que peça dos outros, né? Então, um mandado de segurança, uma ação popular, você acaba tendo que estudar em algum momento. Claro que para o direito administrativo, a ação popular tem destaque maior, por tratar de ato e tal, mas os outros remédios constitucionais, até pela questão de controle, né, que a gente tem da administração pública, obviamente são cabíveis também, tá? Então, assim, a gente não tem uma gama muito grande de peças, mas se você perceber, a cobrança é bem pulverizada. A gente não tem uma concentração muito gigantesca de peças. Se você notar, ó, a gente teve ação anulatória, beleza, tivemos 2 aqui nos últimos 10. Ação indenizatória, nós tivemos uma. Contestação, né, nós tivemos 2 também aqui. E o resto, uma ação indenizatória, uma ação popular, um recurso ordinário, uma ação civil pública, um agravo de instrumento, ou seja, tem uma pulverização muito interessante aí para você considerar. O direito administrativo ele não é um negócio também tão fácil de prever. Mas porque assim, apesar dos últimos 10 exames a gente ter essa pulverização considerável, eu queria te dar o geral. No geral, em relação ao direito administrativo, a primeira peça mais cobrada nossa foi a apelação. Tá? A apelação, ela apareceu em 8 exames até o momento, tá? Considerando todos, nós tivemos 8 exames que teve como peça principal a apelação. Se você quiser colocar isso como uma ideia mais geral, porque vamos considerar que, você não pode esquecer, que a apelação é uma etapa de resposta, assim como a contestação. Tá? Então, se você parar para analisar, foram 4 contestações nos últimos exames, né, no histórico de exames, aliás. Somando as 8, nós teríamos ali 12 ações de defesa direta. Contestação durante a apelação pós-decisão inicial, né? Então é interessante notar que a parte de resposta dentro do direito administrativo costuma ser um atrativo ali para o examinador, tá?
Nosso segundo lugar ali tem a ação anulatória, que foi cobrada no último exame, inclusive, e fica bem próximo, tá? A ação anulatória foi cobrada em 7 oportunidades até aqui. Então você já nota que, apesar dessa pulverização nos últimos 10 exames, tem uma repetição. Você vê, a anulatória foi cobrada em 2 dos últimos 10 e apareceu em 7 exames já até o momento. E o nosso mandado de segurança aparece lá atrás em 5 oportunidades, tá? Sendo que, se você notar, nos últimos 10, o mandado de segurança ele nem foi cobrado, né? E isso é interessante de mostrar porque eu repito a história de remédios constitucionais. Se você pensar de uma forma global, mandado de segurança, mandado de junção, a própria ação popular, você teria aqui, por conta dessas duas aparições, aliás, uma aparição, né, da ação popular nos últimos exames, e levando em conta que a ação popular já apareceu 3 vezes, tá? Essa vez e mais 2, aí o 2 que eu falei antes, nós teríamos aí, levando em consideração, 8, somando o mandado de segurança e a ação popular, né? Se parar para analisar. Então nós teríamos 8 ações de remédios constitucionais aparecendo no nosso exame, tá? Então é interessante você notar que não é que seja uma coisa também muito... Ah, poxa, vou estudar só mandado de segurança, tal. Não, porque se você somar com a ação popular tem 8. Se você parar para analisar, ação popular 3 vezes, a parte da ação indenizatória já foi cobrada 3 vezes, agravo de instrumento já foi cobrado 3 vezes, né? Então é interessante você perceber que o direito administrativo, ele, já que não tem muitas peças, o examinador ele pode aproveitar isso para utilizar que ele quiser, do jeito que ele quiser montar. O legal no direito administrativo, e fica uma dica para você aqui, é você conseguir montar exatamente o momento que cada ação entra. Então, se é uma ação de controle, se é uma ação de resposta, se é uma ação de propositura de ação, se é uma ação grau recursal, porque existem marcadores, indicadores que você acaba identificando para saber o momento da propositura da ação, que o teu enunciado vai pedir, e, consequentemente, você identifica com muita facilidade a sua peça, tá? Então, normalmente não é difícil. No último exame, por exemplo, que caiu a ação popular, muitos confundiram achando que era uma ação civil pública, tá? Quando na verdade estava muito claro ali que era uma ação popular mesmo, então foi uma confusão meio... Até que o pessoal talvez não teve uma preparação muito boa, ou fez uma leitura errada ali, pressão de prova, isso é normal de acontecer, mas a ação popular e a ação civil pública, como elas se confundem bastante, é muito comum a galera acabar caindo, mas existem indicadores muito práticos para você não errar. Então o direito administrativo é sim uma ótima pedida para a segunda fase, exatamente por não ter um grande número de peças e, apesar de cobrar praticamente tudo, é muito fácil você identificar o momento de cada peça e conseguir destacar qual pode ser aquela cobrada no seu exame específico, tá? Então vem comigo, eu te garanto que você não vai ter problema para identificar e montar a sua peça se você estudar junto comigo para a segunda fase. Belezinha? Tamo junto, até a próxima!